aqui para o nosso estudo. Nós paramos lá no capítulo 31 de Gênesis. Só para a gente dar uma recordada aqui, né? Vemos lá que Jacó havia fugido e então alcança Jacó. Depois de 10 dias ele consegue chegar até Jacó. Contudo, o Senhor aparece uma visão em sonhos a Labão e diz para ele assim: olha, veja lá o que você vai fazer. Não fale nem mal, nem bem para Jacó. E até nós destacamos na semana passada sobre isso, nesse cuidado de Deus. Era um cuidado que Jacó estava fugindo, preocupado lá na frente quando iria encontrar com o Esaú, seu irmão, né, que havia ameaçado ele de morte. Por outro lado também agora Labão também vem ao encalço dele, mas a gente vê em tudo isso, a gente tira um ensino importante, né, que enquanto ele estava preocupado com tudo isso, o Senhor estava trabalhando de todas as situações para que ele não tivesse nenhum sofrimento, nenhuma situação complicada. E mesmo o Labão indo ao encalço dele, nós vemos que o Senhor aplaca a Labão e fala: olha, veja lá o que você vai dizer para Jacó. Isso está lá no capítulo 31, no versículo 24, quando o Senhor se dirige a Labão e diz a ele que não falasse nem mal, nem bem a Jacó. Está lá no verso 24, ele diz: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal, como nós dissemos. Mas ele vai ao encontro de Jacó, encontra-se com Jacó, fala para Jacó como se ele ficou muito magoado porque Jacó não avisou ele para ele fazer uma festa de despedida, mas nós sabemos que não era nada disso. Não ia ter festa de despedida para Jacó porque ele não queria que Jacó o deixasse. Jacó é que percebeu que todos estavam olhando feio para ele, porque ele estava progredindo e Labão os rebanhos estavam ficando fracos, e os filhos vendo que Jacó estava progredindo, comprando servos, servas, camelos. Então Jacó falou: deixa eu sair daqui antes que tudo fique difícil. E quando ele se encontra com Jacó, ele apela para esse argumento, né? Como que você saiu sem se despedir? Como que não esperou que eu me despedisse das minhas filhas, fizesse lá uma festa para vocês? Mas, na verdade, eram argumentos que não tinham sentido. Não era essa, de fato, a intenção de Labão. E nós vemos que Labão também cobra, né, de Jacó os ídolos que foram roubados pela Raquel. Procura, isso aborrece também Jacó. Ele não encontra porque Raquel usa ela de uma artimanha, diz que estava nos dias de regra e, portanto, não podia se levantar do lugar onde estava. Ela estava sentada na sela de um camelo e, no entanto, embaixo da sela estavam os ídolos que ela tinha roubado. Tudo isso também Jacó fica aborrecido, aí abre o verbo com Labão, dizendo: olha, eu trabalhei, te servi durante 20 anos, dormi na geada, sofri isso, sofri aquilo, e cuidei do teu rebanho, nada se perdeu. Enfim, ele desabafou lá com Labão tudo aquilo que ele tinha feito. Mas o que nós vemos aqui nos versículos 43 em diante é que depois de todo esse encontro meio tumultuado, esses acertos de contas aí, então nós vemos aqui a partir do 43 que Labão então ele propõe uma aliança com Jacó. E nós paramos por aqui. Então alguém pode ler do versículos 43 até o versículo número 45. Isso.
Muito bem. Vemos aqui que Labão, dentro dessa situação toda, ele propõe uma aliança com Jacó. Na verdade, para que se resolvesse aquela situação, ele firma uma aliança. Jacó erige uma coluna, era comum naqueles dias, ele toma uma pedra tosca, não trabalhada, né, e erige em forma de um altar. Geralmente se ofereceu o sacrifício, derramava o sangue sobre essa coluna. Então era uma coisa que ficava marcada. Quando alguém passasse por ali, saberia que em cima, aquele sangue, aquela mancha em cima dessa pedra, indicaria que ali era um altar e ali foi oferecido a um Deus um sacrifício. Então Jacó ele compartilha daqueles mesmos princípios que ele aprendeu com seu pai, que aprendeu com o avô, que era Abraão, que também faziam isso, né? E eles passavam por um lugar, que eles ficavam ali, e eles naquele momento eles elegiam ali uma pedra como coluna, como marcando aquele ambiente como um lugar onde o Senhor está ali presente, onde o Senhor governa. E nós vemos aqui então que eles fazem essa coluna. E disse a seus irmãos, diz aqui o versículo 46, quando Jacó erige essa coluna, né? E disse a seus irmãos, diz o 46, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeed, né? Jegar-Saaduta em aramaico, Galeed em hebraico, mas significa monte do testemunho, ou seja, ali aquele monte, aquelas pedras juntas ali, aquele altar erigido, era um memorial, era um testemunho, que ali eles firmaram uma aliança, que a gente já vai ver aqui assim, o que envolvia essa aliança, né? Na sua aliança, Jacó estabelece, né, Labão, melhor dizendo, né, com Jacó, Labão estabelece aqui algumas coisas importantes para a gente prestar atenção, né? Aqui diz assim no versículo 49, né, eles chamaram por Galeed e também Mispa, né, que significa também torre de vigia, Mispa. Muito bem, pois disse, diz o 49, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Nessa aliança, Labão, é curioso, ele teve um cuidado de envolver a sua família, as suas filhas, dentro dessa aliança que ele está fazendo com Jacó, né? E aqui ele toma como o casamento de suas filhas com ele toma como fundamento um compromisso de fidelidade. É curioso isso, né? Ele diz lá, se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Isso nos ensina uma coisa, para Labão e na visão de Labão, isso ele podia ter as deficiências dele, as falhas dele, mas ele via no casamento, nessa união, um compromisso. E nós vemos, e a gente aqui faz um parênteses para tirar lições disso para a gente, nós vemos que hoje o casamento não tem mais um compromisso. Hoje os casamentos são fundamentados no momento, no amor, nos sentimentos, naquilo que hoje eu desejo, mas o casamento e essa união na visão de Labão para Jacó e suas filhas é que deveria haver um compromisso de fidelidade. Então nós, por vezes, perdemos isso de vista. Nos nossos dias, casamento não é mais visto como tendo como base, fundamento, o compromisso. O fundamento é interesses, é sentimento, é emoção, coisas dessa natureza, mas não um compromisso, que é a visão que Labão aqui coloca como fundamento, inclusive nessa aliança. Que o casamento deles tivesse um compromisso. Ah, tem amor? Que bom que tem amor. O ideal é isso, é ter amor. Mas compromisso. É isso que precisa ter num casamento. E Labão, embora fosse um homem lá, chucro, aproveitador lá, segundo a gente vai vendo nos textos, mas nesse momento, pelo menos, ele estabelece alguma coisa importante que ele entendia para a família dele, né?
que ele não tomasse outras mulheres, que ele não as maltratasse, né? Havia ali um compromisso. Muito bem. Nós vemos aqui que eles vão caminhando dentro dessa ideia, né? A cerimônia é encerrada também com o sacrifício oferecido por Jacó. Disse mais Labão, né, lá no verso 41, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha para que para o mal não passaria o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. E ali, né, ele abençoou, Labão abençoou suas filhas, os netos, e partiu de volta para a sua casa. Então nós vemos que essa etapa da vida de Jacó, saída dele para Harã, de onde eram seus parentes, seus familiares, encerra aqui nesse momento com esse sacrifício oferecido por ele, dentro desse, um desfecho, alguém que saiu da sua casa de Canaã sem nada, apenas com a roupa e com o cajado, volta agora riquíssimo, volta com propriedades, com bens, com rebanhos, com a família grande, está retornando para a sua terra. Mas o problema que ele tem que enfrentar ainda continua, né? Esaú ainda está na mente dele. E nós vamos ver agora do capítulo 32 em diante, esse retorno, né? Ele se dirige para Canaã. Quando ele saiu de Canaã, na ida para Harã, ele teve um encontro com Deus, teve a visão de Deus, quando ele viu os anjos que desciam da escada, aquela pedra em que ele disse, aqui é a casa de Deus, e ficou ali com temor naquele lugar, vendo que ali Deus se fazia presente. Mas agora, quando ele está retornando, mais uma outra coisa semelhante acontece. Vamos ler aqui os versículos 32, aliás, capítulo 32, versos 1 e 2. Pode ler alguém? Vejam só, ele agora ele tem esse, né, esse encontro, né, os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. E quando a gente para pensar sobre isso, fala, como que é isso, os anjos de Deus? Que visão era essa que ele tinha? Como que eles identificavam estes personagens divinos? Como que eles identificavam? Nós vemos que Abraão identificou o Senhor e 2 anjos quando apareceram lá, antes de ser destruída Sodoma e Gomorra. E agora eles se identificam, aqui também ele identifica a presença desses anjos, né? O que havia de diferente nesses personagens, né? Então, eles não deveriam ter uma apresentação comum. Embora pudessem ter uma aparência humana, né? Nós já falamos sobre isso aqui na Bíblia, os teólogos chamam de teofania, uma aparição, né, divina, mas em forma humana. Embora eles tivessem isso, como que ele identificava que eram de fato anjos de Deus? Só para a gente ter uma ideia, vamos ler lá em Mateus 28, né, versículos 2 e 4. Mateus 28, 2 e 4. Para a gente ter uma ideia dessa situação. Pode ler alguém. Vejam, até aí, tá, perdão, pode ler, perdão. Nós vemos aqui, só para destacar, assim, essa aparência angelical, né? Aqui Mateus descreve assim, o seu aspecto era como um relâmpago, devia ser brilhante, né? Talvez ele descreve isso como reluzia, quem sabe as vestes, quem sabe a pele, né? E diz aqui, a sua veste
era alva como a neve. Isso não quer dizer que todas as vezes que os anjos apareciam fosse exatamente dessa forma, dessa maneira. Mas o fato é que os anjos eram identificados porque alguma coisa havia de muito diferente deles para um ser humano comum. Não tinha como eles identificarem. Ainda que em algumas situações dá a impressão de que não era bem assim. Por exemplo, quando Josué se encontra com um varão que parece um guerreiro que está no campo de batalha, qual é a pergunta de Josué, se vocês lembram? Quem és tu? Tu és dos nossos? Ou ele ficou em dúvida ali, porque era uma pessoa que estava ali, era um guerreiro. No entanto, ele se identifica como eu vim da parte do Senhor. E essa palavra fez com que Josué se prostrasse e adorasse aquele personagem que para ele, aparentemente, era apenas um guerreiro. Mas nós vemos aqui que Jacó identifica esses anjos de Deus, né, que aparecem para encorajá-lo, né, para conversar com ele. O que será que eles falaram para Jacó? Nós não sabemos. Mas diz aqui, aparece os anjos de Deus para encorajá-lo. Ele está aqui, lembrando que ele está nesse retorno para se encontrar com Esaú. E agora ele vai nessa caminhada. Nós vemos agora a partir do versículo 3, aqui nós já vemos aqui um subtítulo, Jacó reconcilia-se com Esaú. Mas tem muita coisa até esse encontro de fato acontecer, né? Para a gente lembrar, como que foi o último momento de Jacó e Esaú? A última vez que eles tiveram contato. Era uma condição difícil. O que Jacó sabia é que naquela época Esaú estava olhando para ele com maus olhos e foi avisado para a mãe dele, para ele, olha, teu irmão Esaú só espera o teu pai morrer para ele pôr fim em você, ele te matar. Esse era o último contato que eles tinham, né? E agora Jacó se prepara para esse retorno, para novamente se ver com seu irmão. Haviam se passado 20 anos. Isso significa que o filho mais velho lá de Jacó, se nós formos fazer essa matemática, deveria estar com quantos anos? Vamos ver se vocês acompanham a história. Ele foi para lá, 7 anos ele serviu para se casar com Raquel, o que não aconteceu, mas nesse período, depois de 7 anos, então ele teve já como esposa a Lia, e aí vem a Raquel. Então, no mínimo, uns 12 a 13 anos é o que tinha o seu filho mais velho. Mas ele já tinha ali diversos filhos. Está retornando. Né? Ainda não tinha nascido, por exemplo, Benjamim, que era o caçulinha, era o último deles, ainda não tinha nascido. Porque quando ele nascer, Raquel não vai resistir. Mas ele está retornando com todos esses filhos agora para a terra de Canaã. E ele se vê, então, ele vem não sabendo como que vai ser esse encontro com Esaú. Ele temia, né? Na semana passada ainda nós conversamos. Eu não sei como é a reação de cada um quando você tem um problema muito grande para resolver. Ou então, digamos, um problema que nem esse. Você vai chegar no lugar para ter que resolver um problema. Geralmente, né, acho que Jacó, pelo menos comigo é assim, eu começo a viver esse momento antes de acontecer. Viver em que sentido? Você começa aqui, como que vai ser? Que tipo de reação, você começa a imaginar que tipo de reação, quais as possibilidades de reações que vão acontecer. E Jacó, talvez ele vivesse isso muitas vezes. De repente, aquela ideia de deitar na cama e ficar pensando, e agora? Como que vai ser o meu encontro com o meu irmão? Como será que ele vai me receber? Será que ele vai me receber? Será que ele vai cumprir agora o que ele prometeu, o que ele estava disposto a fazer naquela época? Então ele devia estar vivendo essa cena diversas vezes, né? E nós vemos aqui que nessa vinda, né, a gente aprende com Jacó, nesse trecho aqui da palavra,
que é importante se preparar para essas coisas. É importante se preparar para qualquer embate, para as etapas da vida, né? Coisas que a gente às vezes nem sempre se prepara. Alguém vai se casar, começa a se preparar. Não é preparar enxoval, é só isso daí também. Não é só se preparar no emprego, não. É se preparar como que vai ser essa relação. Como que vão ser as situações? Como que vai ser as diferenças de opiniões? Como serão as descobertas, de repente descobrir que você não é bem aquilo que eu pensava, e eu não sou bem aquilo que você pensava? Como que vai viver essa situação? Jacó estava se preparando para encontrar com seu irmão, ele começa a se preparar de diversas formas, né? E é curioso uma coisa, ele se prepara para o pior. Às vezes a gente se prepara mais para o melhor. Ou então se prepara para, se der alguma coisa errada, é um pequeno erro. Mas Jacó, nesse preparo, ele foi se preparando para o pior. O pior no encontro era o que ele estava temendo, estava se preparando para isso, né? Coisa que às vezes a gente pensa que se preparar para o pior é ser pessimista, mas o pessimismo ele é depressivo, é murmurador, mas aqui no caso é alguma coisa de ser previdente, de pensar no pior. Quando você se prepara para o pior, né, quando a gente consegue imaginar um pior, tudo que acontecer dentro dessa realidade não vai surpreender tanto, não vai machucar tanto, não vai maltratar tanto, porque já estava aguardando o pior. E o que acontece é que muitas vezes nós não nos preparamos para enfrentar o pior. Mas Jacó, aqui a gente vê que ele se preparou. E aí nós vamos ver aqui agora alguns preparos que ele teve, que é importante nessa nossa reflexão aqui. Então nós vamos lá, a partir do versículo 3 começa, o que fez Jacó? Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele não se preparou para encontrar, logo de cara, ele se vê com o irmão. Ele manda mensageiros para ver o que acontecia, para ver como é que seu irmão ia receber esses mensageiros, né? Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Veja que isso daí, esse preparo foram dias, porque esses homens, Jacó, nós falamos na semana passada, ele estava não só com rebanhos que ele estava levando, com mulheres, com crianças, provavelmente Raquel estivesse grávida, o ritmo que ele ainda era bem lento. Então, enquanto ele manda mensageiros que viajasse alguns dias na frente dele para chegar até Esaú, ele teria tempo para pensar em alguma coisa se algo desse muito errado. Ele se prepara para o pior nessa situação, né? E lhes ordenou aos mensageiros: assim falareis a meu senhor Esaú. Não é meu irmão, né? A estratégia. Meu senhor Esaú. Então Jacó já se coloca numa condição de humildade, de respeito para com o seu irmão, como sendo agora o seu senhor, como alguém a quem ele devia reconhecer autoridade, respeito. Assim direis, né? Assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto. Às vezes nós não sabemos lidar com as pessoas, no trato, no falar. A gente vai tentar resolver uma situação, às vezes nós não tomamos, não nos colocamos no lugar certo que deveríamos nos colocar para resolver aquela situação. Jacó vai se preparando, né? Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença.
saber falar, saber se dirigir, saber como tratar as situações. Isso nos lembra Paulo quando se apresenta lá no Areópago, uma situação de idolatria terrível, mas ele vai lá, olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E a partir dali, ele com amor, ele vai falando tudo aquilo que precisa dizer. E Jacó se prepara para esse encontro com essas palavras rebuscadas. Ele deve ter feito esse discurso muitas vezes na mente dele. Como é que eu vou falar com meu irmão? Como que eu vou fazer para ganhar dele a graça, ganhar dele o perdão, para que ele não me faça mal? Ele vai se preparando para isto, né? E já diz para o irmão que ele tem muitas coisas. Lembra que uma das situações, e que isso também incomodava muito a Esaú, é porque Jacó tinha tirado o seu direito de primogenitura. Como o direito de primogenitura naqueles dias, a parte da herança era dobrada para aquele que tinha esse direito. Mas ele já vai dizendo, olha meu irmão, eu tenho muita coisa. Eu não preciso de nada do que você tem. Então ele vai digamos assim, se colocando as defesas todas para que o irmão entendesse que a sua vinda ele vinha como um servo, né? Muito bem. Vamos ler agora do 6 até o 8. Pode ler alguém? Voltaram? Ah, perdão, Joel, fala. É possível. Isso. Alguns estudiosos defendem que tudo isso também era fruto já de um entendimento do que ele havia feito. Ainda que ele pudesse alegar alguns direitos, ele, na verdade, o irmão vendeu o direito de primogenitura, mas, por outro lado, ele também forçou essa barra, ele também usou de estratégia com o irmão na hora que o irmão estava faminto. Então, tudo isso é capaz que já estivesse trabalhando na vida dele, ele entendendo que ele foi longe demais. Talvez isso estivesse mexendo com a vida dele, né? E 20 anos, você muda muita coisa. 20 anos pode, não quer dizer que muda, mas 20 anos pode mudar muito a vida de alguém. 20 anos, mulheres, filhos, Labão enganando ele enganando Labão. Tudo isso, né, deve ter trabalhado muito com ele, muita meditação lá no campo, lá pastoreando os rebanhos, lá, ele parado lá olhando para a vida, pensando no passado. Tudo isso deve ter levado ele à reflexão, né, de tudo isso, e ele volta agora com tratando as coisas dessa forma. Pode ler então alguém de 6 a 8, por favor. Ele estava, né, ele já vinha com receios. Aí os mensageiros falaram, teu irmão vem ao teu encontro, com 400 homens com ele. Ele já, né, ali, a mente já vai longe, né? Começa a pensar, né? Jacó teve medo e se perturbou. Isso é uma coisa interessante, né, a gente pensar. Vejam que os anjos tinham aparecido para, né? Os anjos aqui no versículo, isso, né? Saíram lá, se ao seu encontro, e os anjos de Deus saíram a encontrá-lo, né? Olha aquela encorajá-lo, não tem encorajá-lo nenhum, encontrá-lo, né? E a gente vê que ele tinha as promessas, né, de Deus com ele, as visões que ele teve do Senhor,
lá a proteção de Deus lá com Labão e tudo mais. Foi o Senhor quem disse para ele depois, primeiro ele se dispôs a voltar para Canaã, mas aí Labão convenceu ele a ficar, fez um acordo bom lá, que ele pegou e ficou. Mas depois é o Senhor quem diz, volta para a tua terra, eu vou ser contigo, etc. Ou seja, ele tinha a palavra de Deus. Mas o encontro com Esaú era uma coisa muito complicada. Então, o fato da gente ter as promessas de Deus, isso por si só, às vezes, não nos é suficiente para a gente encarar essas dificuldades com naturalidade, com indiferença. Nós não conseguimos isso, né? A nossa fraqueza não permite, a nossa insegurança não deixa. O ser humano ele tem essa situação. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus enfrentou também essa realidade, né? Ele veio ao mundo preparado para aquele momento, ele veio sabendo tudo que ele ia enfrentar, o que ia acontecer depois de tudo que ele fizesse, né? Tudo preparado, mas quando ele está no dia anterior, que antecede essa realidade, ele sente o peso disso. Esse peso leva, na sua humanidade, né, a falar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, as lutas da vida afetam a gente, nós não somos esperar, às vezes, esperar que a gente vai enfrentar essas coisas com tanta segurança, está no leito de enfermidade, aquilo deixa qualquer um inseguro. Alguns, pela graça de Deus, conseguem enfrentar esses momentos com mais segurança, diferente na forma de encarar, com mais naturalidade, mas isso não é o mais comum. Nos momentos de luta, nós ficamos mesmo preocupados. E aqui Jacó, embora ele tivesse a promessa de Deus, ele se sente aqui, ele sente medo, né? Jacó teve medo e se perturbou. Deus tinha dito para ele, olha, volta para a terra de Canaã, né, e eu serei contigo. É o que o Senhor já tinha dito para ele. Mas isso, nessa hora aqui, nesse momento da situação, ele fica com medo e se perturba. E divide tudo que ele tem em dois bandos, né? O povo que com ele estava e os rebanhos e os bois. Ele começa como que a fazer umas barricadas com isso, ou seja, olha, a ideia dele era conseguir pelo menos fugir ele e a família, se porventura o irmão viesse de fato para matá-lo. Essa era a expectativa dele. Ele continua aqui com as suas estratégias, né? Divide em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos. Pois disse Esaú, né? Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Aí ele ora a Deus, né? A gente na hora do aperto, até o ateu pede que Deus o ajude. E nós vemos aqui que nesse momento, né, além de tudo isso, ele ora a Deus. Vamos ver aqui do versículo 9 ainda, até o versículo de número 10. Pode ler. Orou Jacó a Deus. Vejam só, não é só um parênteses. Ele sabia o que ele tinha ouvido do Senhor. Mas é o ser humano. Continuando, 10 em diante. Vai em frente. Pode continuar a oração dele. Ele sabia, ele sabia tudo que o Senhor tinha falado, né? Nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós sabemos, decora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós sabemos tantas coisas.
Mas quando a gente se depara com as situações, é muito difícil. É por isso que a gente ora uns pelos outros. É por isso que nós oramos pelos nossos enfermos. Porque só Deus sabe o que você está sentindo naquele seu momento de enfermidade. Só você sabe o seu temor. Para quem está de fora, é só uma coisinha. Mas para quem está na pele, é diferente a sensação. E Jacó sentia isso. Jacó estava vivendo ali um momento de completa insegurança. Ele sabia tudo que o Senhor tinha falado. Você vai para lá, eu vou te fazer bem, né? E disseste, ele diz assim, ó, e disseste, o Senhor disse, certamente te farei bem, dar-te descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele sabia tudo, só que... Mas e Isaú? Dá a impressão que o Senhor falou, ó, o Senhor falou que ia fazer bem, mas eu acho que o Senhor não pensou. Isaú, nós sentimos exatamente esses temores, né? Fala. Hum. Ele... Que não tinha... É porque foi a menção que Labão fez. Labão aí ele englobou, né? Deus de Abraão, de Naor, etc. Só que, na verdade, né, Jacó falou, bom, tudo bem, você fica com Naor. O meu é o temor de Abraão e de Isaac. Não tem Naor na história, né? Por quê? Porque o pessoal todo de lá de Harã, um temor aos deuses, eles tinham, os ídolos eles tinham. Né, adoravam toda a sorte pelo menos alguns grupos de Deus. Tanto é que quando Josué chega lá na Terra Prometida, e ele então cumpriu tudo aquilo que tem que fazer, né, lá naquele capítulo fabuloso, lá 24, acho que 15, por ali, ele diz, olha, eu não sei quem vocês fazem, se vocês querem ser seguir os deuses de seus pais, que habitaram lá no Eufrates, lá dos amorreus, vocês podem seguir os deuses deles. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então esses povos, eles tinham esses deuses, e Naor estava dentro dessa situação. Abraão foi exceção porque o Senhor tirou Abraão desse ambiente e se revelou como sendo o Deus único e verdadeiro. Mas eles continuavam. Né? Então, nesse momento a gente vê que é curiosa essa situação mesmo, porque enquanto Labão fala o Deus de Naor e fala... É que nem às vezes um idólatra fala com você, o nosso Deus e tal. Aí você fala, peraí, o seu Deus aí tem mais um grupo aí que a gente não reconhece. Mas ele engloba tudo. Mas nessa hora, Jacó fez a diferença, né? Eu juro, né? Como é que ele diz aqui? No versículo aqui. Isto, né? Pelo temor de Isaac, seu pai. Ele usa uma outra situação e ele não entra pelo mesmo caminho que entrou Labão, falando de Naor, etc. Mas é isso mesmo. E aqui a gente vê que essa relação de Jacó com Deus era verdadeira, ele conhecia, sabia as promessas, Deus se revelou a ele, mas na hora da situação, não tem como nem Jacó, nem ninguém consegue ficar isento. Não, eu confio em Deus e... Nós não conseguimos isso, né? Nem Abraão, que era o amigo de Deus, conseguiu, sabia das promessas, mas na hora que ele chegou lá, olha, é melhor dizer que é minha irmã e tal, e assim por diante. Fala, Elisana. De repente ele também... Jacó deve ter alguma estratégia aí.
Ele deve pensar, na última ele fez uma trapaça, ele deve ter mais uma aí. Atrás desse rebanho aí, desses presentes, deve ter uns 500. Então. Mas é a situação, né? Enfim, Jacó estava aí para enfrentar essa realidade, ora a Deus, né? E aí continua o texto, né? Ainda nesse preparo, né? Diz lá o verso 13, e tendo passado ali aquela noite, né? Separou, olha, mas ele vai, isso ocupava a mente. Mais uma estratégia. O que ele faz? Separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Deixa eu separar um presente para ele. Tem gente que usa estratégia, né? Arruma uma encrenca em casa, daí no mesmo dia, ele não entra, ele abre a porta e põe um ramo de flores assim. Aí depois ele se apresenta, opa, sou eu. A ideia é essa, né? Deixa eu preparar o ambiente, lança lá um ramo de flores, aí ele aparece, né? Vai com o presente na frente, né? Então ele separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Ao presente, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 camelos, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Era um presentinho dele aqui, né? Entregou, mas não era ele que ia entregar, não era ele que ia chegar lá. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse aos servos, né, ele vai receber um, daqui a pouco vem mais um, e vem mais um. Então, aquilo ia ter um efeito. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Vocês chegam lá com a gente, camelas, olha, é teu, Esaú. Daqui a pouco chega outro, olha, Esaú, esse daqui, esse rebanho também é teu. Daqui a pouco outro, olha, esse daqui. Imagina, vai aplacando, né? Quem que vai brigar desse jeito? Então, a estratégia dele, né? Passar diante de mim e deixar espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderá, são de teu servo. Essa palavra aqui, ele não podia errar essa palavra. São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Era todo esse receio fazia ele, né, ter esses cuidados. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Então, se você olhasse de cima, era um rebanho aqui, um rebanho aqui, um rebanho aqui. Era uma fila só de presentes, né? Cada um deles ia chegando. Não, é de teu servo Jacó. E você, de teu servo Jacó, mais um presente. Era a ideia dele para aplacar aquela situação. Muito bem. Então ordenou também ao segundo, etc. Aí no versículo 20, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Ele também era, até nessa hora, a mentezinha dele ainda continuava, né? Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Ou seja, depois de tanto presente, ele deve me receber em paz. Era essa a ideia dele, né? Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então, esse rebanho, para a gente ver como a separação entre ele e Esaú era grande. Eles estavam em viagem lá, um em direção para se encontrar, mas demorava. E então esse espaço, essa distância, fazia com que tudo isso pudesse ir sendo preparado. E Jacó aqui, a gente vai ver que ele chega, ele vem descendo lá de cima do Eufrates, ele vai atravessar ali o Jaboque, que é um rio. E lógico, eles iam atravessar onde? Onde era mais raso, por isso que se chama Val do Jaboque, era um espaço onde o rio era mais raso, ali ele ia atravessar com tudo isso. E ele chegou até as margens desse rio, atravessou as mulheres, né? Diz aqui o versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, lembrando que Benjamim ainda não tinha nascido,
e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia. Ele passou tudo, né, para adiante, ali para o lado, seria o lado oeste, né, o lado ocidental de Jaboque, em direção ao mar. Aí, ficando ele só, e aí entra aquela situação que nós tratamos aqui há 2 domingos atrás, que é esse encontro dele com um homem, né, que na verdade é uma manifestação divina. Ele tem esse encontro com o homem. Então, mais uma situação. Aí a gente vê aquela ideia, né, que nós abordamos nesse contexto. Ele estava tão preocupado com o encontro dele com Esaú, tão preocupado com tudo que isso poderia trazer para ele, mas o encontro que ele mais necessitava era esse que ele teve aqui, que é o encontro com Deus. E é isso que a gente tem que pensar na vida da gente. Nós caminhamos na vida e vamos ao encontro de muitas situações. Algumas você já sabe, você espera, outras você nem espera, mas vai encontrar pelo caminho. Mas o encontro que nós mais necessitamos nesta terra é esse encontro com Deus. Esse encontro que muda, que transforma, que traz novidade de vida. E os teólogos, os estudiosos defendem que esse momento aqui, dentro desse contexto aqui de luta com essa manifestação divina, é ali que se deu basicamente a conversão de Jacó. Todos defendem que ali foi o momento em que ele, de fato, diante de tudo que ele passou, as lutas dele, os enganos que ele sofreu, que ele também fez, tudo isso foram acumulando, foram progredindo, mas aqui, nesse momento, aqui nessa experiência que ele teve, é que de fato Jacó foi transformado. Teve o seu nome mudado. Quando ele saiu desse encontro, ele já não era mais a mesma pessoa. Saiu marcado fisicamente, nesse embate, o Senhor tocou a perna dele, ele saiu manquejando e nunca mais ele parou de manquejar. Então imagina quanta coisa ele podia contar disso, né? Vinham os netos, o que aconteceu com a sua perna? Nossa, senta aqui que eu vou te contar o que foi que aconteceu. Quanta coisa ele podia trazer da experiência desse momento que ele viveu com Deus. Então, nós vemos que ele aqui, enquanto ele nessa ida para esse encontro que ele tanto se preocupava, ele tem um encontro com o Senhor. Aí nós destacamos, me lembro na nossa palavra, tantas coisas, né? Ele tinha medo de se encontrar com Esaú, não queria sequer lutar com Esaú, mas lutou tenazmente ali com um Deus ali, né? Lutou ali tenazmente. Ele falou, mas como é que pode? O ser humano ele tem medo de tanta coisa, mas resiste duramente a Deus. Ele tem medo de ficar sem dinheiro, mas não tem medo de ficar longe de Deus e ir para o inferno. Os nossos medos são medos que se fosse refletir seriamente, ele fala, peraí, estou tendo medo das coisas erradas. Tem coisas que eu deveria ter medo e não tenho. Jesus falou, temei antes aquele que pode não somente, como é que ele disse lá? Destruir o corpo, como também a alma. Como? Matar sua alma, ou seja, a gente deve temer, mas a gente teme mais os Esaús da vida, os problemas que tem que enfrentar, do que Deus. A gente se preocupa com o problema que vai enfrentar, mas não me preocupo que um dia eu vou partir dessa terra, que um dia eu vou estar diante de Deus, que um dia a única coisa que vai fazer diferença é a minha fé em Jesus. Nós nos preocupamos com tanta coisa, temos medo de tantas coisas, nós não temos medo, né, dessa realidade, desse encontro com Deus. Então, nós vamos aqui com esse encontro de Jacó, aqui com o Senhor, nós percebemos aqui essa situação toda. O fato é que ele saiu dali
manquejando, mas vencedor. Isso é importante, né? Teve o nome mudado. Não era mais Jacó. Jacó é usurpador, né? É o nome que ele carregava, usurpador. Ele sai dali, Deus mudou o nome dele, agora se chama Israel, príncipe de Deus. Olha que mudança. De usurpador, príncipe de Deus, dona Ula. Que promoção extraordinária. Saiu dali com essa, né, dessa forma, né, o texto declara tudo isto, né, luta com Deus, e saiu manquejando, mas era um novo homem, né, e aí ele vai para frente. Nós não vamos continuar aqui, entrar no capítulo 33, que aí então vai, de fato, se ocorrer esse encontro de Jacó com Esaú, depois de tanta experiência, tanto preparo, ele vai finalmente se encontrar com Esaú, né? Mas para o bem dele não foi, né? O temor dele não tinha tanto fundamento. Semana que vem nós continuamos.